Eu comecei a acompanhar o universo do GTA faz pouco tempo, mas tem uma coisa que eu percebi e sinceramente eu não consigo entender. A Rockstar praticamente não fala nada, e o mais curioso é que mesmo assim, parece que todo mundo continua falando desse jogo todos os dias. Só que agora aconteceu uma coisa diferente. Eu vi uma notícia dizendo que até os fãs mais antigos da franquia começaram a perder a paciência com esse silêncio da Rockstar. E quando eu li isso, eu pensei, será que eles realmente estão errando na estratégia de marketing? Ou isso faz parte de um plano muito maior? Porque pensa comigo, o jogo já entrou em pré-venda, já tem gente comprando sem saber exatamente como vai ser a gameplay completa, sem trailer 3, sem uma apresentação mostrando o jogo funcionando por vários minutos. E mesmo assim continua sendo um dos assuntos mais comentados da indústria inteira. Então hoje eu quero entender se esse silêncio todo faz realmente sentido ou se a Rockstar finalmente começou a exagerar. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque essa nossa jornada rumo ao lançamento do GTA 6 está só começando. Eu tô descobrindo esse universo junto com vocês. E quanto mais eu pesquiso, mais eu percebo que sempre tem alguma coisa nova para entender. Agora vamos para a notícia porque ela me fez pensar bastante. Tudo começou quando saiu uma matéria dizendo que os fãs estão começando a perder a paciência com a Rockstar. E sinceramente eu até entendo o motivo. A empresa abriu oficialmente a pré-venda do GTA 6, colocou diferentes edições do jogo para vender, divulgou algumas imagens novas, mas ao mesmo tempo continua sem mostrar aquilo que a maioria das pessoas realmente quer ver. Nada do trailer 3, nada de uma gameplay longa, nada de uma apresentação explicando melhor como várias mecânicas do jogo vão funcionar. E aí eu comecei a pensar numa coisa, se fosse qualquer outro estúdio fazendo isso, será que a reação seria a mesma? Porque imagina uma empresa qualquer anunciar um jogo, abrir a pré-venda e depois simplesmente desaparecer durante meses. Eu tenho a impressão de que a comunidade estaria criticando muito mais, mas quando a gente fala da Rockstar, parece que existe uma regra diferente. E talvez exista mesmo, afinal de contas, enquanto outras empresas precisam convencer as pessoas a prestar atenção no jogo delas, a Rockstar consegue fazer exatamente o contrário. Ela fica em silêncio, e mesmo assim todo mundo continua falando dela. Isso é muito estranho quando a gente para pra pensar. Eu mesmo comecei a acompanhar o GTA 6 recentemente e praticamente toda semana aparece alguma discussão nova. Um dia é preço, outro dia é trailer 3, depois aparecem teorias, alguém analisa uma imagem, outro encontra um detalhe escondido, e quando você percebe, o jogo continua dominando a internet mesmo sem praticamente nenhuma informação nova. Então talvez esse silêncio não seja simplesmente falta de marketing, talvez ele seja justamente o marketing. E foi aí que eu encontrei uma discussão muito interessante. Um dos comentários mais curtidos dizia mais ou menos o seguinte: o marketing da Rockstar é estranho e sinceramente irritante. Eu li esse comentário e pensei, será que ele tá exagerando? Porque olhando só por esse lado, realmente parece estranho. A empresa já quer que as pessoas comprem o jogo, mas ainda não mostrou quase nada além dos trailers. Só que ao mesmo tempo, existe outro lado dessa história que também faz bastante sentido. A Rockstar talvez saiba que ela não precisa disputar atenção com ninguém. Na verdade, parece que o mercado inteiro é que fica esperando a Rockstar decidir quando vai falar alguma coisa. E isso muda completamente a forma de fazer marketing. Conforme eu fui lendo essa matéria, eu percebi que a comunidade está praticamente dividida em dois grupos. Tem o pessoal que realmente já cansou de esperar e acha que a Rockstar está exagerando nesse silêncio, mas também existe outro grupo que acredita que esse silêncio é justamente o que faz o GTA 6 continuar sendo assunto no momento. E sinceramente, quanto mais eu pensava nisso, mais difícil ficava decidir quem está certo. Um dos comentários que mais me chamou a atenção dizia que era estranho ver um jogo já disponível para pré-venda sem que os jogadores tivessem visto uma demonstração mais completa da gameplay. E olhando por esse lado, realmente faz sentido. Hoje em dia, praticamente qualquer grande lançamento faz apresentações mostrando sistemas, mecânicas, interface, combate, exploração, entrevistas com os desenvolvedores, enfim, tenta convencer o jogador mostrando o máximo possível. Com o GTA 6 parece acontecer exatamente o contrário. A Rockstar mostra muito pouco, desaparece por semanas e mesmo assim consegue manter milhões de pessoas discutindo o jogo todos os dias. Eu até tentei me colocar no lugar de alguém que acompanha essa franquia há muitos anos. Imagina você esperar mais de uma década por um jogo e quando finalmente a pré-venda abre, você continua sem saber vários detalhes importantes. Eu acho normal começar a surgir essa ansiedade, porque uma coisa é esperar quando nem existe previsão de lançamento. Outra completamente diferente é o jogo já estar sendo vendido e você continuar esperando por informações que normalmente já teriam sido apresentadas. Só que aí entra um detalhe que, na minha opinião, muda completamente essa discussão. Será que a Rockstar realmente precisa seguir as mesmas regras das outras empresas? Porque quanto mais eu acompanho esse universo, mais eu tenho a impressão de que a Rockstar simplesmente criou as próprias regras. Enquanto outros estúdios precisam aparecer constantemente para não serem esquecidos, a Rockstar faz exatamente o oposto. Ela some durante semanas e, curiosamente, parece que isso
isso aumenta ainda mais a curiosidade das pessoas. Basta olhar para o que aconteceu nos últimos meses. Mesmo sem o trailer 3, sem gameplay longa e praticamente sem novidades oficiais, a comunidade continuou produzindo teorias, analisando imagens, procurando detalhes escondidos nos trailers anteriores, discutindo possíveis mecânicas e até tentando descobrir quando a Rockstar vai resolver publicar qualquer coisa nova. É como se o próprio silêncio alimentasse a conversa. Quanto menos a empresa fala, mais as pessoas falam por ela. E eu comecei a pensar numa comparação interessante. Imagina que amanhã a Rockstar publique um trailer 3 mostrando 10 minutos de gameplay completa. O que você acha que acontece? Durante alguns dias, a internet inteira vai falar só disso. Só que depois dessa euforia inicial, qual seria a próxima pergunta da comunidade? Provavelmente seria exatamente a mesma de sempre. E agora? Quando sai o próximo trailer? Quando mostram mais gameplay? Quando liberam novas informações? Ou seja, a expectativa simplesmente mudaria de lugar. Inclusive, teve um ponto que chamou bastante a minha atenção. O jornalista cita uma opinião do Tom Henderson, que é um nome bastante conhecido quando o assunto é a indústria dos games. Ele acredita que a Take-Two e a Rockstar praticamente não tem motivo para acelerar essa campanha de marketing. Na visão dele, lançar o trailer 3 agora faria o assunto dominar a internet por alguns dias, mas logo em seguida a comunidade voltaria a ficar ansiosa esperando o próximo anúncio. Pensando por esse lado, talvez faça sentido guardar esse material para mais perto do lançamento, concentrando toda a atenção em um período menor. Eu confesso que eu nunca tinha parado para analisar o marketing por esse lado. A gente sempre pensa que mostrar mais conteúdo é automaticamente melhor, mas talvez exista um limite em que mostrar demais começa a diminuir o impacto das novidades. Se a Rockstar liberasse trailers, gameplays e entrevista toda semana, será que o trailer 3 teria o mesmo peso quando finalmente fosse lançado? Ou será que ele acabaria sendo só mais um vídeo no meio de tantos outros? É justamente por isso que eu ainda não consigo dizer que a Rockstar está errando. Eu entendo completamente a irritação de quem esperou tantos anos e quer ver mais do jogo. Eu provavelmente estaria do mesmo jeito se eu acompanhasse essa franquia desde o início. Mas olhando apenas pelos resultados, é difícil dizer que a estratégia deu errado. Afinal, mesmo sem praticamente nenhuma campanha ativa, GTA 6 continua aparecendo nas manchetes, continua movimentando redes sociais e continua sendo um dos assuntos mais comentados da indústria dos games. Pouquíssimas empresas conseguem fazer isso. Mas sabe qual foi a conclusão que eu cheguei depois de ler toda essa discussão? Eu acho que a Rockstar está fazendo exatamente o que ela queria desde o começo. Isso ficou muito claro para mim quando eu parei para pensar em uma coisa muito simples. Faz quanto tempo que a gente não tem uma novidade realmente grande sobre GTA 6? Já faz um tempo. Mesmo assim, olha só o que aconteceu. Eu vi essa notícia, provavelmente você também viu alguma discussão parecida, milhares de pessoas comentaram sobre isso. Vários sites fizeram matéria, criadores de conteúdo falaram do assunto e agora eu também estou aqui gravando um vídeo sobre isso. Ou seja, mesmo sem lançar um trailer novo, a Rockstar continua ocupando espaço na internet. Quando eu percebi isso, eu comecei a olhar essa estratégia com outros olhos, porque talvez o objetivo nunca tenha sido manter a comunidade satisfeita o tempo inteiro. Talvez o objetivo seja justamente manter a comunidade falando sobre GTA 6 o tempo inteiro. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Uma empresa pode agradar todo mundo por alguns dias lançando um trailer novo, mas logo depois a conversa acaba e todo mundo começa a esperar pela próxima novidade. Já a Rockstar parece preferir alimentar essa expectativa durante meses, deixando a própria comunidade criar teorias, discutir datas e até reclamar da falta de informações. E o mais curioso é que isso continua mantendo o jogo no centro das atenções. Agora, isso significa que eu concordo completamente com essa estratégia? Também não, porque eu consigo entender perfeitamente quem está ficando irritado. Afinal, a pré-venda já começou, muita gente já colocou dinheiro no jogo, e até agora a gente ainda não viu uma apresentação mais completa da gameplay. Se fosse outro estúdio fazendo exatamente isso, provavelmente a internet estaria pegando muito mais pesado. Então eu acho que existe um equilíbrio aí no meio. A Rockstar pode até conseguir manter o hype, mas isso não quer dizer que a paciência da comunidade seja infinita. Inclusive, tem uma pergunta que eu fiquei fazendo para mim mesmo enquanto preparava esse vídeo. Será que esse silêncio todo realmente aumenta a vontade de jogar, ou ele começa a desgastar uma parte da comunidade? Porque uma coisa é criar expectativa, outra é deixar a expectativa durar tanto tempo que ela acaba virando ansiedade, e depois irritação. E essa linha é muito mais fina do que parece. Eu também comecei a pensar no que vai acontecer quando finalmente sair esse trailer 3, porque sinceramente eu acho que ele vai quebrar a internet. A gente viu o que aconteceu com o primeiro trailer, viu o tamanho do impacto do segundo, e se a Rockstar realmente estiver guardando tudo isso para uma campanha mais próxima do lançamento, é bem provável que ela consiga dominar completamente as redes sociais mais uma vez. Só que ao mesmo tempo isso aumenta ainda mais a responsabilidade. Quanto maior a espera, maior também é a expectativa, e quanto maior a expectativa, mais difícil fica entregar exatamente aquilo que milhões de pessoas imaginaram durante todos esses anos. Talvez seja justamente esse o maior desafio da Rockstar hoje. Não é fazer um jogo tecnicamente impressionante, porque eu acredito que eles têm capacidade para isso. O maior
desafio talvez seja entregar um jogo que consiga corresponder a uma expectativa que ficou sendo construída por mais de uma década. E sinceramente, eu não consigo lembrar de outro lançamento que tenha carregado um peso tão grande quanto esse. No começo desse vídeo, eu perguntei se a Rockstar estava errando com a estratégia de marketing. Depois de pensar bastante sobre tudo, a minha resposta é: por enquanto eu acho que não. Eu acho que ela está apostando numa estratégia extremamente arriscada, mas que até agora continua funcionando. Afinal, mesmo sem o trailer 3, sem gameplay longa e praticamente sem novidades oficiais, o GTA 6 continua sendo um dos assuntos mais comentados da indústria. Isso é algo que pouquíssimas empresas conseguiriam fazer. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você estivesse no lugar da Rockstar, você soltaria o trailer 3 agora para acabar com essa ansiedade toda, ou continuaria segurando as informações até mais perto do lançamento? Eu quero muito ler a opinião de vocês, porque eu acho que essa é uma discussão que não tem uma resposta certa. Aqui na tela está aparecendo agora o vídeo de como um desempregado criou toda essa indústria e o maior jogo da história dos games. Se você ainda não assistiu, já clica para assistir. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e até o próximo vídeo.